Bom, aberta a aula para o dia de hoje, vamos aguardar os alunos chegarem, então, para a gente iniciar a aula de hoje. Aí, vou fechar a janela, gente, só um pouquinho. Começar, então, abrindo a nossa aula, pessoal, tá? E é continuidade também. Hoje nós vamos falar, então, das adaptações, tá? Desses vertebrados aquáticos para essa vida na água, então, e a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos aguardar, deixei a sala aberta, ok? Então, se vocês forem entrando, já vai estar liberada a sala, e qualquer questionamento, me grita aí, abre o microfone e vai falando com a gente, tá? Só vou maximizar para a gente, tá? Vou ficar rodando aqui a minha imagem para a gente poder ir conversando, tá? Bom, ontem a gente parou por aqui e ia já logo começar a falar sobre as adaptações da vida na água, ok? Ficou uma coisinha também que eu gostaria de deixar aqui colocado para vocês, né? Porque ontem a gente introduziu esses assuntos dos gnatos tomados, né? Olá, Carlos, boa noite. Bom, boa noite. E a gente estava falando, então, desses primeiros animais, que, então, tem onde surgiu, então, as maxilas, né, que trouxe aí uma vantagem enorme, então, para esses peixes, para esses seres viventes aí da água, que contribuiu bastante, né, para a aquisição de alimento, para corte, para cuidado parental, que seja, para a construção de ninho, onde eles podiam abocanhar, levar, né, essas coisas então na boca, e também o aparecimento, então, o surgimento, então, das nadadeiras pares, né, que também aí otimizou todo esse nado desses animais. E a gente estava falando sobre, né, já tinha comentado a respeito dos peixes, né, que ainda não possuíam esse esqueleto ainda ossificado, que a gente tem os grupos dos condrictes, que são os peixes cartilaginosos, e depois também a gente vai falar dos peixes que têm, então, essas estruturas, então, do esqueleto já ossificadas, né? Então, falamos desses grupos, mas a gente tem que lembrar, tá? Que existe mais um grupo aí de peixes, tá? E que se a gente voltar lá naquele mapazinho que a gente mostrou antes, né, daquelas eras aqui do aparecimento, né, a gente tinha começado a falar aqui dos ostracodermes, né, que não tinham então essa maxila, e depois falamos também dos placodermes, que já começa então a apresentar essas maxilas aqui, né, no período paleozoico, né? Então, aquele peixinho que eu quero mostrar lá, ele vem bem antes desses peixes aqui que a gente falou, tá? Ele ainda é pouco falado, tá? Mas que é fósseis vêm sendo encontrados cada vez mais dele. A primeira vez que começaram a ser descritos foi em 1856, tá, gente? E tinha-se muito pouca coisa dele. Era somente alguns resquícios aí dessas peças bucais, né, dessas maxilas que apresentavam essas plaquinhas dentígenas, tá? Esse peixe é muito pequenininho, cerca de 4 centímetros, mas que ele já mostrava, então, nesses dentes aí,
uma composição de fosfato de cálcio, né, e apatita, dentina e esmalte, o que leva a crer que esse peixe ele já era um peixe ósseo, tá? Então, era mais ou menos isso aqui, né? Esse é o esquema que se tem dele hoje, tá? Ele deveria apresentar-se com o corpo dessa forma, porque até então, né, não se tinha o resto, né, nenhum vestígio do restante do corpo desses peixinhos. Aí, só depois, mais tarde, realmente, ali na Escócia, em torno de 1983, é que partes, então, né, do corpo, as partes mais moles aí do corpo desses peixinhos, é que começaram a ser encontrados, então, em meio a essas placas aí, então, geológicas, né? E começaram a aparecer, e é por isso que, então, tiveram aí essa constituição de como seria, então, a organização aí, pelo menos essa anatomia externa, né, desse peixinho, tá? Então, já os indícios contam que ele tinha essa musculatura em V, né, uma região caudal que já mostrava ali também uma barbatana, né, então capaz de nadar, tinha musculatura e, além de tudo, mostrava que ele tinha, então, essas estruturas também já ossificadas, tá? Então, mostra uma distribuição aí temporal limitada, inclusive na bacia amazônica tem achados de muitos desses conodontes também, tá? De espécies aí bastante variadas, que é bem legal. E ele ali, olha, ele vem, então, lá do Paleozoico, como eu falei, né, que é uma das eras mais antigas, que inicia-se há 550 milhões de anos atrás. Então, ele pode até mesmo anteceder, né, os ostracodermos e os placodermos também, tá? E ele surgiu aí existindo até mesmo o Triássico, que é bem depois, né? É um período já bem longe aí do Paleozoico. Bom, então vamos aí falar também desses vertebrados aquáticos, né? Que a gente a princípio está falando agora dos peixes e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre essa adaptação na água, então, para esses peixes, né? É lógico que existe adaptação para um monte de grupos de animais que foi necessário, né, para eles se adequarem a esses ambientes, mas que aqui o nosso interesse, então, são os peixes, tá? Então, a gente sabe que a água ó, é menos densa, então, é mais densa do que o ar, né? Estando os vertebrados aquáticos próximos a uma flutuação neutra em relação ao meio em que vive. Então, significa que ali, esse esqueleto dos vertebrados, quando eles estão dentro da água, né? Esses aquáticos mesmo, não precisa resistir a quê? A gravidade que a gente tem aqui no ambiente externo, tá? Então, embora os tecidos do corpo aí, principalmente quando a gente fala em musculatura, em osso, né, são mais densos do que a água e os animais aquáticos, então, contrabalanceiam isso através de quê? De ter, então, tecidos mais leves, né? Então, eles vão ter bexigas natatórias, pulmões, fígados, que muitas vezes vão ser repletos de óleo para ajudar que toda essa massa, né? Massa específica do corpo fique menos densa para que ele possa ter a sua flutuação dentro da água também, né? Então, atingir uma flutuação neutra, que é o que a gente fala, principalmente tubarões que têm muito óleo no corpo, então, é sobre essas condições que a gente vai falar, né? Então, essas adaptações que esses peixes têm, que os fazem, então, serem adaptados a esse ambiente, tá? Então, tem aqui, principalmente, falando da vantagem da bexiga natatória, só vou ler algumas aqui para vocês, tá? Que depois também eu vou mandar esse arquivo e vocês olham com mais calma, tá? Então, a bexiga natatória, né, que é uma vesícula que é cheia de gás ou oxigênio mesmo, dentro do corpo de muitos dos peixes, né,
Então, auxilia bastante esses animais, então, na busca dessa flutuação, né? Dessa condição aí de se adaptarem a diferentes profundidades aí dentro da água, tá? Então, muitas vezes também essa bexiga natatória, olha, ela abre um número de estratégias de predação, como, por exemplo, emboscada. Então, esse peixe, ele pode ali também, olha, ficar parado, escondido, né, fazendo a sua flutuabilidade através de ter essa estrutura que é a bexiga natatória e aguardar, então, uma presa que está passando e fazer essa emboscada, então, tá? A bexiga natatória pode funcionar como órgão de detecção, pressão, produtor, até mesmo de sons. Então, isso é muito legal, gente, né? Que ela não serve somente para essa flutuabilidade do peixe, mas que ela também, peixes também emite sons, tá? E também recebe. Pode receber, detectar sons, pode detectar até mesmo também vibrações da água e fazer essa passagem dessas vibrações de som para o ouvido, para que seja entendido o que são essas vibrações, até mesmo barulhos internos que eles, né, sons que eles querem emitir através da bexiga natatória, tipo um ranger de dentes, primeiro passa pela bexiga natatória e depois ela é emitida esse som, e a gente sempre pensa que peixe realmente é totalmente mudo, né? Mas diz que tem muitos peixes e que muitos deles emitem até sons bastante altos também, tá? Não vou ficar falando muito, não. Ah, aqui, olha, a gente tem também deslocamento na água, geram forças contrárias que precisam ser vencidas, né? E tudo isso vai ser alcançado através das estruturas que eles já têm, né? Porque uma musculatura, as nadadeiras pares, né? Que auxiliam, o corpo hidrodinâmico também, a água que ajuda também esses animais a se movimentarem melhor, tá? Não existe toda essa gravidade atuando, além do que também eles contam aí com estruturas diferenciadas e adaptadas a esse meio também, tá? Bom, então vamos falar aí principalmente dessas primeiras adaptações aí da vida na água, que é o quê? Primeiro de tudo, a obtenção de oxigênio. Como que eles podem respirar, né, dentro dessa água? Uma vez que no ambiente externo, né, aqui no ambiente terrestre, a gente tem ar à vontade, né, para ser captado, né? Enquanto que na água a gente tem essas moléculas de oxigênio aí, né, dispersas dentro dessa água. Então, como capturar, então, esse oxigênio? Então, eles já têm, então, essa estrutura, né, respiratória, que são as brânquias, tá? Então, a gente vê em outros grupos de animais invertebrados que utilizam de brânquias e peixes também vai ser uma das estruturas aí bastante conspícua, né? Que a gente vê com frequência existente nos peixes, tá? Então, essas brânquias, elas são constituídas, então, por arcos branquiais e filamentos branquiais, tá? Esses arcos branquiais nada mais são que essas estruturas aqui, né? Aqui a gente pode ver que ela parece um Vzinho, e filamentos. Cada arco vai ser constituído de filamentos dessa forma aqui. E são nesses filamentos, então, que a gente tem toda uma estrutura de vasos aqui, circulatórios, né, sanguíneos, que passam por entre elas. Porque nada melhor do que, então, esses vasos estarem aqui nas brânquias, porque existe entrada de ar o tempo todo banhando, então, essas brânquias. Então, esse vai ser um local de trocas gasosas, então, tá? Então, para esses peixes possuidores de brânquias, então, a água vai passar sobre esses filamentos, olha,
então elas vão passar entre as lamelas, né? Entre os estreitos, então, desses filamentos. E a água vindo com oxigênio e esse local sendo um local muito fino, né? E de intensos números de vasos aqui, então é aqui que esse sangue vindo venoso recebe a água de forma contrária. O sangue vem e a água vai encontrando. Então, o que que acontece? Vamos falar aí disso mais vezes também. O sangue passa e está cheio de CO2 e a água está cheia de O2. Então, o contracorrente é ao contrário. Enquanto eu venho com o sangue, então, que é venoso, vem a água cheia de oxigênio. Automaticamente, enquanto essa água vai passando, então, ela deixa o oxigênio, então, nos vasos sanguíneos, enquanto o CO2, então, passa para a água. E a água vai saindo das brânquias. Isso faz com que, então, todo esse sangue fique, então, arterial, e aí, então, ele é conduzido para o resto do corpo. A gente falou sobre o sistema circulatório, então, dos peixes, né, que ele não tem aí ainda, ele faz um único caminho, tá? Então, a gente é uma circulação simples ainda, nós não temos separação dentro do coração dos peixes que separe esse coração, somente passa ali esse sangue, então, que é venoso, e do coração se bombeia esse sangue, então, venoso para as brânquias, para que ele seja oxigenado. Bom, então, como que essas brânquias aí, né, vão conseguir captar tanto essa água? Por pressão positiva ou ventilação forçada, que é o quê? Os peixes vão ficar nadando continuamente de boca aberta, né, em direção a essa coluna d'água, que vai fazer o quê? Que essa água entre, vai entrando direto para dentro da boca, então. Acontece com quem? Principalmente tubarões, atuns e peixes-espadas e os peixes que são filtradores. Então, nadam ali com a boca aberta, então essa água está entrando direto e passando nas brânquias e fazendo essa troca gasosa. E sempre através desse fluxo de contracorrente que eu falei para vocês, que as lamelas, então, né, a água vai passar, né, ao contrário do sangue, para poder, então, tirar o CO2 e deixar o oxigênio, então, tá? Boca, aqui a gente tem também boca e espiráculos se fecham, músculos ao redor da cavidade bucal se contraem, forçando a água através da boca. Então, muitos peixes também, né, abrem a boca, coloca aquele monte de água para dentro da boca e faz o quê? Vai fechar essa boca, fecha os espiráculos, que são parecidos a umas narinas, tá? Fecha para que não entra mais água, forçando, com esse fechamento bucal e com a ação muscular, essa água obrigatoriamente ela tem também essa entrada única e de contato com as brânquias, fazendo com que, então, também otimize esse contato com as brânquias, então, para deixar o oxigênio. Aqui, oh meu Deus, vou ter que dar uma minimizada aqui, porque eu tinha que... Nossa, vai tampar tudo. Eu tinha que ter diminuído essa fotinha aqui, sabe? E caramba, eu não vou conseguir mexer nela agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Deixa eu ver se eu minimizo a nossa... Saiu de tela cheia. Deixa eu só ver se eu consigo minimizar essa figurinha aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Nossa, me esqueci dela, eu achei uma figurinha melhor. Acabei colocando e depois esqueci de diminuir. Tá, então vamos voltar agora. Cheia. Ai,
Sempre dá uns errinhos, né? Mas fazer o quê? A gente contorna. Acho que não demorou demais, não. Bom, então vamos voltar aqui. Adaptações para a vida na água, acabou dando uma desformatada aqui. Aqui, gente, essa setinha é para dizer o quê? Depois eu arrumo no arquivo de vocês. Que a maioria dos peixes, então, respiram por brânquias, né? Que a gente sabe que vai ser necessário, então, essa água passar pelas brânquias para que sejam captado oxigênio, tá? Só que nós temos também, o que acontece? Nós temos o O2 sendo tomado na superfície da água como suplemento dessa captação de oxigênio, tá? Mesmo os peixes respirando por brânquias, tá bom? Então, muitas vezes eles vão fazer a tomada desse ar na superfície para suplementar, então. Isso acontece principalmente em peixes de água que têm uma baixa concentração de oxigênio. Isso vai acontecer onde? Em que tipo de águas, então, que vão ter baixa concentração de oxigênio? Principalmente lagoas, sempre mais peixes de ambiente de água doce, tá, gente? Então, normalmente, quando são lagoas, né, algumas represas que a gente pensa assim, mesmo esse peixe que respira e que tira o ar dele da água, muitas vezes, quando essa água está em baixa concentração de oxigênio, ele pode, então, subir pelo ar para a superfície e abocanhar o ar também, tá? Como suplemento. Isso, nesses peixes que respiram por brânquias, é isso que eu queria mostrar, tá? Então, existe aqui também, não é o tímpano do ouvido, tá, gente? É uma outra estrutura que faz com que, na hora que ele sobe para captar o oxigênio, esse ar, ele então fica ali reservado nesse tímpano, tá, gente? Que é próximo ali essa região da cabeça. E aqui é uma região que tem um monte de vasinhos também ali, que acabam, então, utilizando, então, esse oxigênio para levar para a corrente sanguínea. Então, é um ar a mais que esses peixes que fazem respiração branquial fazem para, então, burlar, então, essa baixa concentração de oxigênio. Só que, por outro lado, nós temos peixes que literalmente são chamados de peixes pulmonados, que só vão tomar o ar atmosférico também, tá? Ele não utiliza, pode utilizar um pouco as brânquias, mas não é o suficiente. Ele tem que encher os pulmões dele. Então, normalmente, esses peixes vão apresentar lábios maiores, tá? Então, normalmente, isso já facilita com que ele só coloque aquele bocão lá fora, né? E rapidinho, segundinhos que ele coloca, ele já capta esse oxigênio, então. Eles podem ter também, ó, lá no intestino e no estômago, regiões para fazer troca gasosa, esse ar que ele engole, então pode ter regiões nesses locais que também já, então, suprem, né, e já coletam esse oxigênio. Invaginações do intestino para absorver o O2, né, que aí a gente também vai falar da bexiga natatória, e esse labirinto aí que eu falei para vocês, que são essas câmaras, então, aí vascularizadas, que estão aí na parte mais posterior aí ao cérebro, tá? Então, nós temos peixes que são respiradores de ar facultativo, né? Respira só quando o oxigênio está escasso, e respiradores de ar obrigatórios, então, que nem os peixinhos beta, né? Que é chamado de peixe beijador, tá dentro desses beta. Os anabantídeos, o poraquê, que é o peixe elétrico, também é um peixe que respira oxigênio, né? Enguias, que também, além de respirar oxigênio externo, né, ir tomar esse oxigênio externo, ele também faz por difusão pelo epitélio do corpo, tá?
Uma grande parte dos peixes, né, de todos eles, também acabam, então, recebendo um pouco de difusão também de oxigênio através, então, da pele. Uma vez que eles produzem muito muco, e esse muco, além de ser utilizado contra bactérias e fungos e tudo mais, também ajuda também a fazer a difusão através do epitélio. Só que muito pouco, gente. Então, ele tem que lançar mão das outras estruturas que ele tem, que sejam ou as brânquias ou a captação mesmo direto, porque ele tem bexiga natatória. Bom, aqui, então, meu mouse está meio difícil aqui, tá? Olha lá. Então, a gente tem aqui, deixa eu diminuir essa janelinha e puxar para cá. O peixe pulmonado, que é o poraquê também, né? Então, são chamados de peixes dipinóicos, porque todo peixe pulmonado é um dipinóico, tá, gente? Quando eu falar dipinóico, é porque eu estou falando de peixe pulmonado, que vai respirar ar atmosférico, tá? Mesmo ele estando dentro da água, ele vai buscar botar a boca lá fora e vai trazer para a sua respiração, tá? Então, os dipinóicos, a bexiga é bem vascularizada e funciona como um verdadeiro pulmão. Caso da piramboia também, né, da Amazônia, o que acontece? Muitas vezes eles têm e habitam, gente, alguns lagos que muitas vezes eles secam por lá. Então, o que acontece? Eles se enterram nessa lama e vivem aí meses até voltar um momento de chuva e que esses lagos aí voltem à normalidade e tenha bastante água. Enquanto isso, ela está lá enterrada e vive por muito tempo, tá? Já por isso aí, ela só deve manter ali uma certa umidade, então, corporal, para ajudar que ela sobreviva, tá? Bom, então a bexiga natatória, ó. Onde que fica essa bexiga natatória? Posição dela é lá, né, na cavidade peritoneal, tá? Então, lá em cima, próxima à coluna vertebral, tá? Logo acima de onde? Do trato digestório, tá, gente? Ela já é uma invaginação de desenvolvimento embrionário, né, do trato digestório. Então, ali no momento da embriogênese, ali o trato digestório é que origina já essa vesícula aí, que vai ser esse pulmão, né? Esse local de entrada de gases, então, para esse peixe. Pareados nos peixes primitivos, como placoderme de água doce, porque existiam placodermes de água doce que já possuíam e apresentavam a presença também de bexigas natatórias, e essas bexigas natatórias eram pareadas, tá? Então, eram duplas, então. E somente os placodermes de água doce, né? Não os de água salgada. Essa bexiga natatória, ela vai ocupar em torno de 5% em peixes marinhos, a 7% em peixes de água doce. E esse é o volume que ocupa a bexiga natatória no corpo do peixe. Mais do que um órgão que vai ajudar a manter também e ajudar na respiração, a bexiga natatória é primariamente um órgão hidrostático, tá, gente? Para manter principalmente a flutuabilidade também desse peixe, tá? Pressão. Então, normalmente, essa bexiga natatória, né? Quando a pressão da coluna d'água aumenta, né? Aumenta quando a profundidade aumenta. Então, quando o peixe afunda, ele tem um peso adicional da coluna d'água e faz com que a água comprima, né? Comece a pesar, então, esse peixe. E o que acontece? Essa bexiga natatória vai começar a esvaziar e aí esse peixe vai ficar mais denso. Ficando mais denso, ele afunda.
Quando ele quer, então, subir para a coluna d'água, conforme ele vai subindo, a pressão é menor e essa bexiga natatória tende a aumentar, fazendo então que o corpo fique menos denso e aí ele então flutue, então, tá? Essa bexiga natatória, a parede dela, né, esse revestimento, então, é de um tecido bastante liso, tá? Não tem reentrâncias, é bem plano, tá? E ela é expansível, isso é, ela aumenta, então. Esse fator é devido ao fato de que ela tem que diminuir, mas ela tem que aumentar também para quando o peixe quer subir, quer ir mais próximo, então, dessa superfície, tá? Então, olha, aqui tem uma relação, então, da flutuabilidade. Pressão da coluna d'água diminui quando a profundidade diminui, lógico, né? Então, a bexiga natatória vai se expandir e o peixe sobe na coluna d'água. A pressão da água diminui, a bexiga natatória vai se expandir e a flutuabilidade aumenta, porque o peixe ficou menos denso devido à entrada de gases ou oxigênio dentro dessa bexiga natatória. Aí depois nós vamos questionar, mas como que essa bexiga natatória acaba enchendo se ele está lá debaixo da água, né? Então vamos lá ver. Para manter uma flutuabilidade neutra, isso é, para que ele nade na coluna d'água, tá? Então, um peixe deve ajustar o volume de gás nessa bexiga natatória, conforme o quê? Ele alterar essa profundidade. Ele só consegue a flutuabilidade neutra quando ele controla, ou para mais ou para menos cheia essa bexiga. Então, ele tem que achar um ponto neutro onde ele pode se estabilizar nessa coluna d'água. O peixe vai regular o volume da sua bexiga natatória por meio de quê? Secreção do gás na bexiga. Quando ele aumenta a sua profundidade e removendo o gás quando ele nada para cima, então, tá? Então, se ele quer descer, né, ele vai ter que tirar, e se ele subir, ele vai ter que aumentar esse gás dentro da bexiga. Nossa, aqui de novo não. Tecidos corporais são mais densos que a água, né? E por isso que esse peixe pode afundar. Nós temos aqui os condrites, que são os peixes cartilaginosos, eles não vão possuir bexiga natatória, gente. Então, como é que eles flutuam, então? Vão flutuar por quê? Porque além de muito compostos nitrogenados que eles assimilam, né, e conservam dentro do sangue, e além de grandes quantidades de óleo no fígado também. Então, tem um fígado bastante grande e bastante cheio de óleo, então, né? Que é chamado de um óleo esqualeno, tá? Tudo isso faz com que a gente sabe que o óleo sempre flutua na água, e é isso que vai fazer com que os peixes cartilaginosos não precisem da bexiga natatória para ter essa flutuabilidade. Eles conseguem, a partir desses compostos que estão no corpo e mais, então, essa quantidade de óleo aí. Alguns têm bastante, porque são mais nadadores da coluna d'água, né? E outros vão ter menos óleo, que são aqueles peixes, então, condrites, que nadam mais próximo ao substrato, então, do mar, né? Como a raia, tem muitas raias que vivem, né, enterradas, então essas elas não têm tanto óleo, então, porque enquanto elas estão nadando mais na coluna d'água, elas já ajudam mais com as suas nadadeiras mesmo, tá? Por outro lado, para conseguir essa flutuabilidade neutra, quem não tem bexiga natatória também, olha, eles vão fazer o quê? Nadar constantemente, gente. Aqui ficou pequenininho. Eles têm que nadar o tempo inteiro para manter essa flutuabilidade, tá? Então,
sempre para compensar essa pressão, né, essa gravidade que vai pressionar eles a irem sempre para baixo. E nadando, né, indo contra, rasgando essa água, eles vão conseguir, então, manter essa flutuabilidade na coluna d'água, que é o exemplo do atum, do espadarte, né, que são peixes ósseos, cavala, que é ósseo, e o cação, que é um tipo de tubarão, então, que é cartilaginoso, tá? Existe também aqui, olha, essa flutuabilidade neutra em peixes ósseos, né, que tem a mesma densidade da água. Essa mesma densidade corporal da água de peixes ósseos, então, a gente só consegue peixes de água salgada, tá, gente? Que daí o peixe é bastante denso, tem bastante íons dentro do corpo desse peixe, mas a água também tem. Então, existe um equilíbrio, então, tá? Então, resultante aí da bexiga natatória cheia de ar, peixes que se mantêm parados na coluna d'água, né? Então, vai ter uma bexiga natatória bem desenvolvida e ajustam o volume de gás da bexiga para subir ou descer também. Então, vamos lá dar uma olhada como que eles fazem isso. Deixa eu só ver se eu coloquei. Então, a flutuabilidade, ó, bexiga natatória em peixes ósseos, a gente tem o grupo do fisóstomos, tá? Que normalmente são de água doce, tá, gente? Que nada mais é o que é ser fisóstomo. É que ele tem, então, a bexiga natatória ligada, olha, tem um ducto que liga ao trato esofágico, tá? Ao trato digestório. Então, assim que ele abre a boca e capta o ar, esse ar, então, vai vir aqui para a bexiga natatória, enche a bexiga natatória, tá? Então, eles vão lá para cima, abocanham o ar e enche a bexiga natatória. Tá cheinha? Ele tá na superfície. Ele quer descer, o que ele vai fazer? Ele vai começar a expulsar essas bolhas de água, então, né? Ou quando quer subir, ou quando quer descer, então, ele vai fazer isso. Temos outro grupo também, que são os fisoclistos, tá? É chato de falar esse nome, e são peixes marinhos, então. Cliste, né? Que vem aqui, quer dizer, que vem do grego, quer dizer fechado. Eu não tenho aquele ducto ligando a bexiga natatória. Então, ó, se eu olhar aqui seria o intestino, porque a bexiga natatória está acima do intestino, eu não vejo nenhuma ligação com o intestino. Isso aqui é tudo uma rede de capilares e veias, tá? E aqui a mesma coisa. Também são artérias aí, veias que se ligam a essa bexiga de gás, tá? Então, o que que acontece? Não temos uma conexão. Então, como que esse peixe enche essa bexiga natatória para sua flutuabilidade? Se esse peixe não tem bexiga natatória, possivelmente ele adquire o ar pelas brânquias para respirar, ou aquele que abocanha e vai lá para o labirinto. Mas ele precisa flutuar ainda. Por isso que a gente fala que a bexiga é primariamente um órgão flutuador, tá? Porque nesses peixes não está atuando como órgão respiratório, e sim um órgão de flutuabilidade, tá? Então, o que que acontece? Não tem conexão com esse daquele ducto pneumático, aquele ducto, né, que vai vir da boca, então, para encher. Então, como que vai fazer? Esse gás que precisa encher essa bexiga natatória para deixar esse peixe menos denso, ele vai vir através do sangue, tá? Existe aqui uma estrutura chamada janela oval, tá? E que ela normalmente ela fica fechada e abre-se somente quando é necessário, tá? Aqui é a bexiga a bexiga natatória ou a glândula de gás, e aqui nós temos mais uma rede de vários vasos que é chamado de rete mirabile, que nada mais é que a tradução de rede maravilhosa, tá? Então, nós temos aqui próximo, onde esses vasos sanguíneos se ligam a essa bexiga de ar,
nós temos mais uma glândula de gás. Bom, então vamos ver como que ela funciona então, tá? Então, apresentam na bexiga natatória glândulas de gás que secretam o quê? Ácido lático, o qual entra na corrente do sangue, tá? E vai fazer o quê? Causa acidez e baixo pH. Quando eu tenho, então, esse ácido lançado, né, para o sangue, o que acontece? Esse sangue vai ficar hiperácido. Ficando ácido, o que acontece? A hemoglobina faz com que o oxigênio se solte dela. O oxigênio se soltando, então, gente, minha setinha, o oxigênio se soltando, o que vai acontecer? Vai abrir e vai entrar oxigênio para dentro da bexiga e vai encher, tá? Então, para encher aqui, essa válvula tem que estar fechada, tá? Então, ela abre para emitir esses gases, acidifica o sangue, esse sangue acidificado vem, a hemoglobina solta o oxigênio e o oxigênio entra para dentro da bexiga natatória, fazendo então que essa bexiga se encha. Quando ele quer esvaziar, então ele vai soltar novamente através dessa janela oval e vira um ciclo conforme ele quer, nadar para cima ou o que ele quer, né, submergir, então vai ser utilizado dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui se ficou mais alguma coisa. Isso. Então, aqui, conforme esse oxigênio chega, porque o sangue estava acidificado, né? Entra aqui e aqui escapa a quantidade que é necessária, então, do gás, ou para ficar mais cheia, para ficar mais vazia essa bexiga. Regulação osmótica, então, também bastante importante para esses indivíduos que estão no ambiente aquático, tá? A gente tem a regulação de íons e fluidos corpóreos. Peixes de água doce, né? São hiperesmóticos, então, qual é a defesa, então, contra esses problemas que eles têm, né? Então, a água que vai entrar direto, quando eu tenho esse peixe na água doce, o que acontece? A água tem menos íon e o peixe tem mais íons. Quer dizer que o peixe é muito mais denso, mais concentrado. O que acontece com esse peixe? Vai entrar água nesse peixe. Por quê? A gente sabe que, normalmente, o menos concentrado vai para o mais concentrado. Então, a água em excesso que entra dentro desses peixes, então, que são de água doce, tem que sair, tá? Porque senão, né, esse peixe, se não tivesse alguma estratégia, ele até estouraria mesmo. Então, esse peixinho vai fazer muito xixi, vai urinar bastante, então, né? E essa urina é bastante diluída e vai ser bombeada para fora do corpo. Existem células especiais, então, de absorção localizadas na brânquia, porque se ele bebe muita água e também urina demais, ele perde muitos sais dele também. E isso vai ser uma perda, então, de íons que são necessários para a fisiologia desse peixe. Então, como fazer? As brânquias, então, a água que está passando pela brânquia, a brânquia vai, então, além de oxigênio, né, que está fazendo a troca gasosa, também, então, a brânquia vai ser um local de quê? De absorção de íons que esse peixe está perdendo pela urina, tá? Então, essa regulação é organizada dessa forma. Peixes ossos marinhos são hipoosmóticos, né? Então, a gente tem os problemas aí, que a concentração salina do sangue, olha, então, é menor que a da água. Então, quando a gente está falando de marinho, a gente tem o mar sendo mais concentrado do que o peixe, tá?
Então, o que acontece aqui? Tende a perder água, né? E adquirir sal, então. O peixe teleósteo, que são peixes ósseos, tá? Marinho, bebe muita água. E o sal indesejado, ó, sódio, cloro, potássio, são transportados e segue as brânquias, então, onde são excretados por células especiais. Então, aqui, né, o que entra demais sai através das brânquias, então, né? Ao contrário do outro, tá? Íons de magnésio, calsulfato, então, lá no intestino vão ser neutralizados pelas fezes e os íons que estão remanescentes, que não vão ser jogados fora, né? Então, cai no sangue e aí sim, por osmose, ele vai ser secretado, né? Excretado, levado para fora através dos rins, tá? Então, normalmente, olha, esses peixes possuem glomérulos, né? Bastante grandes aí para ser eficientes aí para dar conta da retirada, então, tá? Aqui, ó, acho que está até mais fácil ir falando dessa regulação osmótica e homeostase aqui. Nossa, acho que falta tão pouquinho. Faltava só mais essas duas. Então, aqui é quase o mesmo esqueminha, tá, Maria e Carlos, se tiver aí ainda. Então, aqui, ó, esse esqueminha é bem mais fácil de vocês acompanhar o que acontece